Muito bom dia! Ao vivo aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Coisa boa, um devocional tão bom como esse, né? Com Samuel. E agora a gente vai falar de mais assuntos que vão falar muito com você, edificar a sua vida. Hoje a gente vai falar sobre ideologias. O que é, o que a Bíblia fala disso, como a gente não andar enganados com ideologias e também como avaliar se eu estou tendo ideologias erradas. É isso mesmo. Mas antes, eu quero mostrar para vocês que nós andamos pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros perguntando para as pessoas o que é ideologia e qual o problema, né, de ter uma visão errada das ideologias. E a gente vai ver esse vídeo agora. Vamos aí ver o que as pessoas responderam sobre ideologia. Para mim, as ideologias, elas compõem um conjunto de ideias, né? Tanto de ideias que defendem uma causa, um conjunto de ideias, como também uma cosmovisão, né? Então, eu acho que todo esse conjunto de ideias, eles estão à nossa volta, essas ideologias estão à nossa volta, e elas acabam influenciando a forma como a gente pensa e como a gente encara algumas situações do mundo. É uma cegueira espiritual que a pessoa fica, né? A pessoa, ela começa a crer naquilo que não é a verdade, porque a verdade é a palavra de Deus. Então, a pessoa começa a crer em outros deuses, em outras doutrinas, e assim, e tudo aquilo que não agrada o coração de Deus, né? E eu acho que essas ideologias, elas começam a influenciar a gente de forma negativa quando essa cosmovisão ela toma conta do nosso coração a ponto de ser mais importante do que a cosmovisão cristã, ou às vezes ocupando esse lugar, né, de forma que viver para Deus se torna algo secundário e sim a gente acaba escolhendo outras causas pelos quais a gente passa a viver. A palavra de Deus é a verdade, né? E na palavra fala, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu conheço muitas pessoas que estão no engano espiritual, né? Uma delas é meu filho, né? Então eu oro por isso, para que Deus possa tirar essas vendas dos olhos. Olha aí como é interessante a gente ter consciência e ter essa sabedoria do que é ideologia e também fazer uma autoavaliação, né? Tem um versículo que eu separei que fala assim: cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Esse versículo está em Colossenses 2:8. É muito bom, é muito importante a gente se ligar para isso e para ver o que a gente está acreditando. Por quê? Com essa velocidade da informação, a gente está recebendo conteúdo toda hora. E temos que, como a Rosângela falou aí, o Vitor também falou muito bem, nós temos que conhecer a verdade e a verdade nos libertará. E aqui fala muito bem: cuidado que ninguém vos venha a enredar, a enganar, a enredar torna parte de um enredo, né? E envolver, né, também. Isso aí, gente. E hoje nós temos uma entrevista com o reverendo Nilson Júnior falando sobre isso. Ele vai falar o que são ideologias também, como a Bíblia nos auxilia na compreensão das ideologias, né? Quais são os perigos e também como avaliar se eu estou sendo influenciado por ideologias. Eu vou ficar aqui com você assistindo, né, essa entrevista com o reverendo Nilson. Pode mandar seus comentários. Aliás, eu já quero dar bom dia. A Wanda está aqui de volta. Wanda, vou te falar uma coisa, Wanda. Toda a equipe estava com saudade de você. Onde você estava, mulher sumida? Agora eu vi que você está aqui. Muito bom te ver de volta. E ela falou: bom dia, graça e paz, mensagem exortativa, cheia de graça, bondade e misericórdia do Senhor Deus. Wanda, um abraço, querida. A Wanda está sempre acompanhando desde o começo a gente aqui na IPPTV. É um prazer ter você. Também a Diana, o Rodrigo, o Delso, o Carlos, o Levi, a Verônica, a Ivonete, a Cleusa, o Elcio, a Priscila. Muito bom, gente. Vamos assistir agora essa entrevista se você puder, claro, para assistir agora, porque está muito importante. O reverendo Nilson, ele é muito usado por Deus
para nos trazer essa sabedoria da palavra de Deus. Então, se você puder parar, para aí, e se não puder parar, presta atenção no que ele vai falar, porque foi uma entrevista excelente que nós separamos aqui para reprisar em janeiro, que nós estamos reprisando algumas entrevistas. Então, ideologias. Vê aí que foi falado nessa entrevista que vai valer muito a pena. Para falar com a gente e responder todas as perguntas, pode mandar pergunta difícil que ele responde, que nem o Pedro falou. Pastor Nilson Júnior, nosso querido pastor, você deve estar acostumado, ele apresenta aqui o curso Sã Doutrina. Sã Doutrina, ética, um curso excelente e esposo da Fernanda e pai da princesinha Valentina que acabou de nascer. Bom dia, pastor. Bom dia, Lídia. Bom dia, Pedro. Bom dia àqueles que nos acompanham. Prazer estar aqui. Eu estou percebendo que a Lídia, que não era piadista, agora está pegando as piadas do Pedro, né? Que eu respondo tudo. A convivência, né? Pois é. A Lídia está ficando piadista também agora. O Pedro está fazendo... O Pedro está fazendo escola, eu estou vendo aqui. Não tem como não contagiar, né? Até alguém comentou ali. Que bom, é isso aí. Mas, pastor, vamos lá. Ideologia, você quer uma para viver? Não. O tema é interessante, o tema é bastante interessante. Eu espero que até no final do programa você entenda por que eu respondi não. Tá. Né? Mas respondendo a pergunta, não quero uma para viver, não. E não tem como não pensar na música, né? Mas vamos lá. Pastor, explica pra gente então o que é ideologia. Primeiro, né, pegando esse gancho da brincadeira, eu não quero uma ideologia para viver, mas infelizmente eu brigo com ideologias, né? Eu sei que por enquanto a gente está começando de uma maneira um pouco confusa, mas é isso mesmo. A Lídia perguntou, Nilson, você quer uma ideologia para viver? Eu respondi não. Mas se as pessoas que convivem comigo no meu dia a dia sabem que eu mesmo não querendo uma ideologia para viver, eu convivo com ideologias e, infelizmente, às vezes prefiro, na prática, uma ideologia do que o próprio evangelho, né? Mas, enfim, vamos tentar entender o que é isso daí. Começando do início, né, o que é ideologia? Ideologia, provavelmente, é um conceito que provavelmente nasceu lá na Grécia, né? E quando nasce ali na Grécia, ideologia nasce com essa concepção um pouco mais neutra. Então, os estudiosos afirmam que, provavelmente, esse termo tenha surgido na Grécia, ali com Platão e com Aristóteles, e, a princípio, significava conjunto de ideias. E todos têm conjunto de ideias, ok? O sentido mais moderno desse termo ideologia, ele provavelmente vem de um cara chamado Antoine Destrucci, né? E basicamente significa um conjunto de ideias que influencia as pessoas. Ali no século XIX, esse autor aí, o Antoine Destrucci de Tracy, né? Eu sei que é um nome estranho, né? Mas só para informação, ali no século XIX, e é ali que esse sentido moderno de ideologia ele toma uma conotação um pouco maior, ali no século XIX, influenciado bastante pelo cientificismo. Então, as pessoas, para elas terem respeitabilidade, tudo tinha que soar científico. E ali no século XIX, com esse estudioso, ideologia passa a significar um conjunto de ideias que a ciência das ideias, basicamente é isso. Tá, a ciência das ideias. Então, as ideias que têm respeitabilidade são aquelas que passam pelo crivo da ciência. E aí, no século XIX, aquelas ideias que não têm o carimbo da ciência, por exemplo, como religião, tudo que tem cheiro de religião, meio que tem contraponto com ciência, né? E a gente sabe que os efeitos disso duram até os nossos dias, né? Tanto é que uma pessoa, no popular, as pessoas acham que se você é muito crente, você não pode ser científico, e quanto mais científico você for, menos religioso você deve ser, né? Então, voltando um pouquinho, porque isso daqui é um pouco teórico e às vezes é um pouco chato, nasce esse conceito lá na Grécia, e tem uma conotação um pouco neutra, significando simplesmente ideologia, conjunto de ideias. No século XIX, a ideologia ganha esse carimbo um pouco mais científico, com esse autor aí, né, o Antoine Destuce de Tracy,
onde ele afirma que ideologia é esse conjunto de ideias que tem esse sentido um pouco mais científico. Mas é no século XIX, com um outro autor bastante conhecido, né, pelo menos falado, com o Karl Marx, que ideologia ela passa a ter um sentido um pouco mais popular. E esse é o sentido que provavelmente nós usamos correto ou incorretamente até os nossos dias. Com o Karl Marx, o termo ideologia ele ganha um outro significado, ele é ressignificado. E, preste atenção, Karl Marx afirma de maneira básica que ideologia é uma falsa consciência da realidade. Ideologia, em Karl Marx, de maneira resumida, tá? É um conjunto de ideias propagada por diferentes grupos que serve para enganar as pessoas. Tá? Um exemplo só para a gente ilustrar. Do ponto de vista marxista, o cristianismo é uma ideologia. Ou seja, o cristianismo, do ponto de vista marxista, é um conjunto de ideias que serve para falsear a realidade. E a gente pode dar uma ilustração aqui mesmo. Nós estamos, por exemplo, na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, Lídia aqui, Pedro aqui, Nilson aqui. Ao mesmo tempo que eu estou apresentando esse programa, existem alguns funcionários da igreja que estão trabalhando nos bastidores desse programa, e ao mesmo tempo, só que eles estão trabalhando aqui no ar-condicionado, né, no computador, e ao mesmo tempo em que eu estou falando aqui, né, no ar-condicionado, com essa água do meu lado, existem funcionários que estão trabalhando ali, quebrando algumas paredes. Marx olharia para isso e falaria, ó, tem alguma coisa errada. Por que somente o Nilson pode sentar aqui com esse ar-condicionado e com essa aguinha, enquanto outros estão lá no sol, batendo na parede, né, para fazer algumas reformas pelas quais a igreja está passando? Marx diria que, para justificar essas diferentes classes que existem, inclusive dentro da igreja, eu tenho que ter um discurso que justifique isso e que faça com que as pessoas nem notem que elas estão sendo prejudicadas. Então, do ponto de vista marxista, ideologia, repito, é um discurso que serve para falsear, para dar uma falsa consciência nas pessoas. Então, o cristianismo é uma ideologia, é um discurso falso que serve para enganar as pessoas, né? O cristianismo e todas as religiões são, a cultura burguesa, né? A cultura dos ricos também é o quê? Basicamente, uma ideologia. Se eu termino a explicação aqui, é possível que, inclusive, os cristãos que estão nos acompanhando falam, cara, esse cara tem razão. Né? Realmente a sociedade é desigual e nós temos que desvendar o que está acontecendo e lutar pela igualdade. A grande questão é que não existe nenhuma, a princípio, não existe nada de errado, a princípio, no fato de que a Lídia está aqui apresentando o programa, junto com o Pedro, que eu estou aqui tentando explicar o que é ideologia, enquanto pessoas estão nos bastidores trabalhando ali, né, nos computadores com ar-condicionado, e enquanto os meus irmãos estão trabalhando quebrando a parede. Não existe, a princípio, nada de errado. Todos são trabalhadores, a vida realmente é difícil, né? A vida realmente é difícil. A gente sabe que nem toda desigualdade é fruto de injustiça. Se eu e o Pedro, por exemplo, somos irmãos gêmeos, nascemos no mesmo dia, tivemos os mesmos pais, a mesma educação, e se por um motivo o Pedro quis usar as suas horas jogando videogame e eu quis usar as minhas horas estudando, no final desse processo, as nossas profissões vão ser diferentes, provavelmente nós vamos ter recompensas financeiras diferentes, e isso não é fruto da injustiça, isso é fruto da justiça. Nem toda injustiça é errada, e nem toda busca por justiça é certa. O século XX, por exemplo, né, ele foi dominado por pelo menos uma ideologia que buscava a tal da justiça, e que foi a ideologia que mais assassinou aos milhões no mundo todo. Tá? Então, fechando essa explicação, nasce num sentido um pouco mais neutro lá na Grécia, a ideologia, conjunto de ideias. Depois, no século XIX, com o Tracy, ela tem um sentido um pouco mais científico, né? É a ciência das ideias. Com Karl Marx, ideologia ganha esse sentido mais negativo,
É um discurso que falseia a realidade. E aí eu termino dizendo que, do ponto de vista cristão, o marxismo é que é uma ideologia. Do ponto de vista, buscando entender toda essa problemática da ideologia, usando as lentes das escrituras, o marxismo é que é um discurso que falseia e que distorce a realidade. Tá? Então seria uma introdução para a gente falar um pouquinho disso daí. E ficou claro do jeito que o senhor explicou, né? Tipo, de querer criar uma ideia diferente do que é uma realidade, né? Tipo, claro e é interessante, por exemplo, eu citei só o marxismo, Lídia e Pedro, mas, por exemplo, existe a ideologia punk, né? O punk, ele olha para a realidade e ele sabe quais são os amigos, quais são os inimigos, o que é o mundo, quem que eu devo combater. O gótico também tem a sua ideologia, né? Eu anotei algumas coisas aqui, por exemplo, hoje é bastante falada, né? A ideologia no sentido racial, né? Sabe exatamente quem são os amigos, os inimigos, o que deve ser feito. As ideologias ligadas à questão de gênero, né? A famosa ideologia de gênero. Então, quando você olha para a vida, tendo a ideologia de gênero como as lentes que você usa para enxergar a vida, você sabe o que é o mundo, o que é a vida, o que eu devo viver. Então, ideologia é esse discurso que busca explicar o que é a vida, o que está de errado com a vida e quem é o meu salvador. Ideologia é esse discurso que busca explicar de modo total o que é a vida para mim e para você. Nossa, já tenho várias perguntas aqui, mas vou deixar. Pastor, e o pessoal pode estar perguntando, tá, mas o que a Bíblia fala sobre isso? Como é que a Bíblia pode nos ajudar com essa questão, com esses embates ideológicos? Boa, essa é uma pergunta muito interessante, né? Primeiro que a Bíblia pode nos ajudar muito a entender essa questão. Primeiro, isso que eu tentei colocar no finalzinho da primeira pergunta, né? Do ponto de vista bíblico, o marxismo é que é uma ideologia, né? É que é um conjunto de ideias que busca explicar o que é a vida, né? E que despreza aquilo que é revelado na palavra de Deus e que é um discurso que, na verdade, falseia a realidade. Agora, como que a Bíblia pode nos ajudar mais a entender a questão da idolatria? Isso aqui é muito precioso. A Bíblia pode nos ensinar, e ela nos ensina a entender essa questão da ideologia, na medida em que eu relembro que é uma categoria bíblica muito importante, que é a idolatria. A Bíblia não fala de ideologia, você não tem essa palavra lá. Mas você tem na Bíblia a palavra idolatria. Aí você, de repente, pergunta em casa, o que uma coisa tem a ver com outra? Tudo. A raiz de toda ideologia é um ídolo. Toda ideologia, sem exceção, ela está baseada num ídolo. É um ídolo que está por trás de toda ideologia. Existe um ídolo, ou vários ídolos por trás do socialismo, do capitalismo, do comunismo, do marxismo, né, de todos os ismos, do fascismo, do feminismo, do machismo. Qualquer ismo que você encontrar, vai existir um ídolo por trás, obviamente menos o cristianismo, porque idolatria é o quê? É você olhar para a realidade, desprezar o Criador e divinizar a criatura. O comportamento, o roteiro da idolatria basicamente é esse. Você olha para a vida, retira o Criador do centro e coloca qualquer coisa que o Criador fez no centro. Idolatria é isso. Por que o cristianismo não é uma idolatria? Simples. É porque no centro do cristianismo tem quem? Cristo, o próprio Deus. Então, todos os outros ismos são idolatria. Fechando parênteses e voltando para a nossa questão. Como que a Bíblia pode nos ensinar, pode nos ajudar a entender a questão da idolatria? Na medida em que eu lembro que, por trás de toda ideologia, existe o conceito de idolatria. Então, quando eu entendo idolatria, e basicamente quando a gente quer entender idolatria, a gente vai para o texto lá de Gênesis 3, de 1 a 7, né, onde você vê o evento da queda, quando o ser humano ele caiu em pecado. Foi quando ele trocou Deus por um ídolo. Né? Antes o ser humano só ouvia a voz de Deus e obedecia a voz de Deus. A queda se deu justamente no momento onde uma outra voz entrou na jogada e o ser humano tratou a criatura como sendo o Criador e desprezou o Criador, tratando como se fosse qualquer outra coisa. Né? Então, isso começa a idolatria, que é a raiz junto com o orgulho de todo o pecado. Por trás de toda ideologia existe uma idolatria. Então, cabe a nós como cristãos
exercermos, né, intelectualmente, em conversa, lendo, olhando para nós mesmos e para a Bíblia, ver em que perigos nós estamos caindo, né? Quais são as arapucas que estão sendo montadas aí para a gente, que de repente eu começo a pensar política, mesmo sendo um cristão, não como a Bíblia ensina, mas como um ismo humanista ensina. Eu começo a pensar relacionamento, não como a Bíblia ensina, mas como um ismo ensina. Né? Então, aí vem a letra, né? A pergunta lá do Pedro. Ideologia, você precisa de uma para viver? Eu não preciso de uma para viver, porque o evangelho, que não é uma ideologia, isso a gente vai falar um pouco depois, ele já é suficiente. A ideologia é uma distorção do evangelho. Tá? Seria mais ou menos isso. É interessante, né, pastor, que hoje as pessoas tentam encontrar numa ideologia aquilo que Deus nos tinha dado antes da queda, né? E todas as pessoas, eles buscam esse preenchimento que falsamente a ideologia dá, que só Deus pode dar, né? E essa busca, e se criam novas cada vez, e uma fica nessa busca incessante, né, por encontrar o verdadeiro sentido através de ideologias. E agora eu queria fazer outra pergunta, pastor. Como que o cristão deve se relacionar, então, com as ideologias que existem no mundo? Tá. Primeiro, Lídia e Pedro, é ter consciência de que nós estamos no mundo, né? A nossa vida ela é permeada por ideologias. Primeiro é não falsear, ter ilusão de que eu não sofro com isso. Não, todos nós sofremos com isso, né? Nas conversas nossas, nas rodinhas, no trabalho, na igreja, fora da igreja, nos livros, no cinema, nas músicas. Sempre, qualquer produto cultural vai transmitir uma visão de vida. E ali pode ter uma visão fiel das Escrituras, que nunca vai ser perfeita, né? A gente sabe que a Bíblia é perfeita, embora o sermão seja imperfeito, né? Mesmo o sermão que quer ser fiel às Escrituras. Graças a Deus que Deus, né, usa, né, aqui a perfeição dele, não a nossa imperfeição. Na verdade, ele usa a nossa imperfeição, mas tirando, né, as impurezas, e o Espírito Santo vai lá e corrige os nossos erros. Mas todas as nossas falas, inclusive a minha fala, obviamente, todos os livros que nós lemos, tirando as Escrituras, são produções culturais e elas estão entremeadas. Elas podem ser fiéis às Escrituras, infiéis às Escrituras, e normalmente elas são entremeadas com fidelidade e infidelidade. Então, a pergunta sua, como que o cristão deve se relacionar com ideologia? Primeiro, ter consciência de que as ideologias nós respiramos ideologias todos os dias. Primeiro é ter consciência. Uma segunda dica que eu daria, né, e que eu lembro para mim mesmo, é que nós devemos ser criteriosos, né? A Bíblia diz que nós devemos ser criteriosos, né? Paulo, escrevendo lá a Tito, né, sede criteriosos, né? Que nós tenhamos o tal do discernimento, que nós sejamos como os bereanos, né? Que o bereano é aquele que tem a palavra de Deus no seu coração e que a partir da palavra ele julga tudo. Ou seja, o que eu estou falando deve ser julgado pela Bíblia. O que você lê deve ser julgado pela Bíblia. Qualquer ideologia, qualquer discurso deve ser julgado tendo a Bíblia como o seu referencial para o discernimento, como seu critério. E uma terceira que eu colocaria aqui, é um termo bastante falado, né, de uns 15 anos para cá foi bastante falado, é desenvolver o que alguns estudiosos chamam de cosmovisão bíblica, né? Na prática, né, tem um autor lá, que o nome dele é difícil, e é difícil de ler também, o que ele escreve, né, que é o Herman Doiver, que é um holandês, e é interessante que ele ensina a gente, todas as vezes quando nós formos dialogar, quando nós estamos ouvindo, lendo, refletindo sobre algo que o homem produziu, nós devemos ter esses dois movimentos que ele nos propõe, que eu acho que são bíblicos mesmo. Diálogo e antítese. Ou seja, eu estou conversando com a Lídia, que é uma budista, né? Eu vou respeitar, vou amar, ela pode ser minha amiga, mas como eu sou um cristão e ela é uma budista, e de repente o Pedro é um ateísta, né, extremado, pode existir amizade, deve existir respeito e deve existir amor entre pessoas que pensam diferente. Só que do ponto de vista cristão, eu devo lembrar dessas duas coisas, eu devo dialogar, e no diálogo eu deixo uma ponte aberta para que você fale, eu ouça, busque entender o que você está falando, e depois fale e que você também ouça. Então, primeiro, como que deve ser esse relacionamento? Devo ser criterioso, devo ter consciência de que elas existem e devo ter uma cosmovisão cristã. Na prática seria dialogar, que é o primeiro movimento, que você estabelece o contato.
Agora, não esqueça do segundo, que é a antítese. Mostrar o que, de repente, na sua filosofia, na sua ideologia, bate com as Escrituras e fala, ó, isso que você está falando já foi falado há muito tempo. Muito legal. Não surgiu ali no século XVI, não. Isso aqui Deus já falou há muito tempo. E olha só do jeito que ele fala. E você explica. Diálogo. E antítese, aí você fala, olha, mas tem um ponto aí que, além de estar contraditório com o que está sendo revelado, não faz nenhum sentido nem na sua vida. É algo que você está defendendo da boca para fora, mas você não consegue viver no dia a dia porque é um absurdo. E tudo aquilo que foge das Escrituras, Francis Schaeffer já falava, tudo aquilo que foge das Escrituras, se você compreender corretamente, no final das contas vai ser um absurdo. O ateísmo é um absurdo, é um completo absurdo, do ponto de vista bíblico e do ponto de vista prático. Né? O agnosticismo, ficar em cima do muro, é um total absurdo, do ponto de vista bíblico e do ponto de vista filosófico e prático. Porque não faz nenhum sentido, né? Então, o Hermann Dorf nos incentiva a pensar nesses dois movimentos, no contato com as ideologias, diálogo e antítese, né? Mas isso a gente aprende no dia a dia. Eu estou falando aqui, mas não é tão simples assim. E é perigoso esses papos, né? Assim, nem sempre tem essa consciência também, essa firmeza, e acaba, como a gente falou no primeiro versículo, né? Indo pelos ventos aí Exatamente. de doutrina. Quando você fica só no diálogo e esquece da antítese, você vai ser influenciado e não vai influenciar. O ismo da ideologia vai começar a corroer o seu cristianismo. Agora, se você só faz antítese, você briga e perde o contato. Né? E, infelizmente, às vezes eu posso errar de um lado ou do outro. Que a Bíblia nos ensina, embora ela não use esses termos desse jeito, né? Foi um filósofo cristão que, laborando sobre as Escrituras, chegou a essa conclusão, porque faz parte da profissão dele. Ele é um filósofo, então ele tem que pensar nessas coisas. Ele falou, não se esqueça desses dois movimentos. É o que Cristo fazia, estabelecia diálogo, antítese. É o que Paulo fez lá em Atenas. Está vendo esses deuses aqui? Vos vejo muito, né, religiosos, mas eu vou mostrar um Deus que não é nenhum desses. O Deus desconhecido, que agora eu vou mostrar para vocês conhecerem. Diálogo e antítese. E como a Bíblia tem resposta para de todas as culturas, né? Fiquei pensando aqui, pastor, o senhor ficou falando, eu fiquei pensando, já pensou se a gente não tivesse a Bíblia? Olha que presentaço que Deus deu para a gente. É o único lugar onde tem a verdade, onde põe um eixo, né, no sentido da vida. Lê uns comentários aqui, ó, o pessoal está participando, a Wanda falou que lá em Feira de Santana está chovendo, a temperatura está amena. E o Leonardo falou assim, ó, gosto muito do pastor Nilson, um abraço, estamos te mandando um abraço aqui já. Abração pro Leonardo aí. Letícia colocou, pastor Nilson, responde todas as perguntas tranquilas sempre. A Wanda tá aqui também, falou que toma ranço só de ouvir o termo ideologia. Meu estômago revolve-se, principalmente quando penso nas crianças vulneráveis à mercê de tantas. Ela que também trabalha, né, com educação, está sempre ali. A Edna pediu para explicar um pouquinho melhor aquela questão do nem toda desigualdade é injusta, né? Sei. Aí até a Débora colocou aqui a explicação para ela, usando o exemplo que o pastor deu, se ele usou o Marcos como exemplo, se ele e o Marcos fossem gêmeos idênticos e tivessem tido a mesma educação na escola, um decidisse estudar, o outro não, provavelmente o futuro dos dois seria diferente. Então nem toda desigualdade é injusta, né? E falando um pouco sobre essa questão também de crianças, de educação, o Fernando Cera colocou aqui, está de férias aqui, está podendo assistir o programa, colocou. E na prática educativa que alcança os nossos filhos, como é que fica essa questão também das ideologias? Fernando, um abraço. Na prática, eu creio que nós vemos os efeitos da ideologia de uma maneira assim, muito clara, principalmente na educação, né, que é veiculada nas escolas. E, né, isso daí é em todos os aspectos. Né? É só você abrir os livros didáticos dos seus filhos. É só você, de repente, conhecer lá, né, o projeto pedagógico, né, a visão ideológica, pedagógica da escola X ou da escola Y. Então, a ideologia ela está presente em todos os produtos culturais, né, do ser humano e se dá
creio eu, principalmente na questão educativa. Você vê isso claramente. É claro que a gente entraria, né, em assuntos que, de repente, né, provocariam outras questões também, né, mas você partindo do... Quem é professor sabe disso. Né? Quem é professor sabe muito bem disso. Um exercício que eu normalmente proponho, às vezes quando me chamam para falar sobre esse assunto, é o seguinte: esse exercício, tente fazer que talvez você vai se surpreender. Né? Você que já fez um curso superior, eu estou falando, eu pego mais em quem fez curso de humanas, tá? Então, eu fiz história, você já fez história, filosofia, antropologia, serviço social, pedagogia. Se você já fez, ou se você está fazendo, se você vai fazer no ano que vem, faça esse exercício. Pegue a lista de livros que os professores indicam para você ler. Pega lá o prospecto, né, do curso todo e vê mais ou menos, tente entender mais ou menos qual é a orientação ideológica, porque na universidade a ideia é que você tem acesso a autores das mais variadas linhas de pensamento. Então, na faculdade é lugar para a gente ler ateísta, sim, agnóstico, sim, anticristão, sim, lá é lugar. Marxista, sim, mas calma aí, lá também você tem que ler um cara de direita, você tem que ler um conservador, você tem que ler um liberal, só que não é isso que acontece. Né? Não é isso que acontece. O teste que eu proponho é isso. Né? Eu lembro que aqui mesmo em Pinheiros, dando uma palestra, e o auditório não tinha tanta gente assim, mas eu fiz lá uma brincadeira, mas que se eu perdesse eu ia ter que pagar. Né? Eu falei, eu pago um Outback para você que mostrar agora para mim 1 ou 2 livros de autores liberais ou conservadores que foram indicados para você no curso superior. Se você mostrar aqui para mim, saindo daqui eu pago o Outback. E se for um casal, eu pago para o casal. Não teve nenhum. Eu já fiz essa brincadeira em quase todos os lugares onde né, me chamam aí para falar, que são poucos. Né? Mas é uma brincadeira, mas que tem um fundo de verdade muito sério. Se você parar para entender essas questões, talvez você se surpreenda negativamente. É por isso que provavelmente alguma irmã aí colocou, né, que quando ela ouve o termo ideologia, o estômago dela já embrulha, né? Foi algo mais ou menos isso. Né? Ela não está se referindo ao primeiro sentido de ideologia lá na Grécia, e nem ao sentido provavelmente do Destu Detrace, ali que tinha um pouco mais de cientificidade. Ela está se referindo ao terceiro, né? A ideologia como uma distorção da realidade. Tá? Então, só para a gente ver que esse tema, embora às vezes seja um pouco cansativo, a princípio parece que é algo muito longe, mas a gente vive ele todos os dias. Todos os dias. Nossa, pastor, e pegando esse gancho, a gente percebe que há muitos perigos, né? Então, há muitos perigos na ideologia, em ter ideologia, tanto nas crianças quanto na faculdade. Eu queria que o senhor apontasse alguns principais dos perigos de uma ideologia, ou de várias ideologias. Para responder essa pergunta, eu peço ajuda a um universitário, né? Então, aqui eu já vou fazer a indicação de um livro. O livro aqui é o Visões e Ilusões Políticas, do David Koyzis. Na minha humilde opinião, é o melhor livro que tem em português, de um ponto de vista cristão, sobre esse assunto. Né? Então, isso aqui vale para você fazer grupos de estudo, enfim, né? Claro que não é grupo de estudo bíblico, né? Estudo bíblico, você estuda a Bíblia. E aqui, claro que ele vai buscar pela Bíblia entender a questão da ideologia, da política, enfim. Mas para universitários, para aqueles que estão enfrentando esse desafio, esse é o livro que eu te indico. E é nesse livro que eu vou me basear para responder essa editora Vida Nova, tá? Eu vou me basear para responder essa pergunta. Quais são os perigos? De maneira bem rápida. O David Koyzis, esse autor aqui, ele elenca 5 fatores que nós devemos lembrar quando nós estamos conversando e relacionando com ideologia. Primeiro deles, lembre-se que toda ideologia ela é religiosa no sentido de que ela nasce de um compromisso idólatra com algo que Deus criou. Toda ideologia sempre é idólatra. Todos nós servimos algum tipo de Deus, cada um de nós é transformado à imagem do Deus a quem nós servimos, e as sociedades nas quais nós estamos inseridas, elas são influenciadas pelo tipo de homem que convive ali. Então, se eu tenho, num determinado país, pessoas que adoram o Deus verdadeiro, isso vai influenciar a cultura, a poesia, o teatro, o cinema, a sociedade, a política, tudo. Agora, se eu estou numa sociedade que despreza a Deus
e que idolatra a questão do prazer sensorial, isso vai influenciar tudo. Não é à toa que, por exemplo, né, músicas aí você ouve e não dá para ouvir. Exatamente. Né? Enfim. Então lembre-se que toda ideologia ela está fundamentada num ídolo. Em segundo lugar, toda ideologia, ao divinizar algo da criação, entende que esse Deus é fonte de salvação. Então, por exemplo, do ponto de vista nazista, como que uma pessoa é salva? Porque, lembre-se, toda ideologia ela busca imitar o discurso do Evangelho. O Evangelho fala de um Salvador, que é Jesus Cristo. A ideologia também fala de um Salvador, que não é Jesus Cristo. Na verdade, ela despreza e ataca Jesus Cristo. Quem é o Salvador dentro de uma ideologia nazista? Primeiro, é o poder, você ter poder, e a salvação só acontece quando todas as pessoas de alguma forma, todas as pessoas forem arianos. O mundo, do ponto de vista nazista, ele só é ruim porque ele é habitado por gente ruim. E gente ruim são pessoas miscigenadas. O mundo só vai ser bom, nós só vamos atingir um patamar elevado quando do mundo for extirpado todas as espécies que não são puras. Né? No caso inclusive a Lídia, né? Todos nós que somos mais brancos, assim, todos nós somos brasileiros, então nós somos misturados. Então tem que ser ariano. Essa é a soteriologia nazista. Existe uma soteriologia ateísta, né? O mundo só vai ser bom quando as pessoas não acreditarem na ilusão que é Deus. Existe uma soteriologia socialista. O mundo vai ser só bom quando todos terem tudo em comum. Na verdade, esse é o discurso. Na verdade, essa é a isca que se usa. O socialista não quer isso. O socialista quer poder. Só que se você chega e simplesmente fala que eu quero poder, esse não é um discurso que atrai as pessoas. Então você tem que atrair com outro discurso. Eu quero, na verdade, ter tudo em comum. Não. A sociedade só é desse jeito porque a sociedade ela acredita na ilusão de Deus. A sociedade dela é governada por pessoas que são religiosas. A sociedade ela é governada por pessoas que acreditam em família tradicional e essas coisas todas. Então lembre-se que toda ideologia, tenha cuidado, toda ideologia ela vai querer imitar o Evangelho. E ela vai dizer que a salvação está não em Deus, mas em algo que foi criado. Lembre-se também que toda ideologia, ela identifica a fonte do mal na criação. A Bíblia diz que a fonte do mal é o pecado, não a criação. Deus criou tudo bom, tudo perfeito. O que é o errado? O errado é o pecado. Só que cada ideologia vai identificar a fonte do mal em uma outra questão. Rapidinho, toda ideologia também possui uma visão distorcida do mundo, e isso influencia, inclusive, a nossa visão política. O brasileiro é que sabe bem disso, né? Como é difícil falar de política no contexto onde a gente está. Bem difícil, né? A gente tem que pisar em ovos. E, por fim, em toda ideologia, os objetivos estão acima dos princípios. Não é à toa que muitos sacrifícios humanos foram feitos no século XX. Porque o ideólogo, né, o adepto de uma determinada ideologia, ele diz que, para a gente chegar nesse patamar, sangue vai ter que ser derramado, mas vai ser por uma causa boa. Nossa. Então não é à toa que mais de 6 milhões de judeus morreram. Não é à toa que em torno, né, as estatísticas variam, as mais tímidas normalmente são em 40 milhões. Aquelas menos tímidas vão para 90 milhões. Mas de 40 milhões ou 90 milhões, não é à toa que ou 40 ou 90 milhões de pessoas morreram sobre os vários regimes socialistas ou comunistas no mundo todo. Porque toda ideologia vai pedir um sacrifício de sangue. E a gente sabe que só existe um sacrifício perfeito que é aceito por Deus, que é o sacrifício de Cristo na cruz. Mas como toda ideologia é uma praga que distorce o Evangelho, ela vai identificar o que está de errado, não no pecado, mas em algo que Deus criou. O Salvador não é Cristo, mas é qualquer coisa que foi criada, é um ídolo. E vai pedir um sacrifício de sangue, e isso a gente pode ver e verificar na história.
Pastor, isso me lembrou uma reportagem que eu li uma vez, super interessante, que me marcou muito, anos atrás, que fala que muitas outras religiões, não sendo o cristianismo, usando o nome de Jesus Cristo, mataram em massa, falando para as pessoas que elas deveriam tomar, tipo, de 300 mil pessoas tomarem veneno ao mesmo tempo, dizendo que elas iam encontrar Cristo, mas não sendo o cristianismo, sabe? Usando falsamente o nome de Jesus Cristo, usando de maneira errada. Você vê como isso é gritante, né, no mundo em todos os tempos, né, essas ideologias. Isso que você falou, lembra algo que aconteceu aqui no final da década de 70, início da década de 80, né? Uma religião liderada por um louco ensandecido chamado Jim Jones, né? Eu não lembro exatamente o nome da religião, mas aqui na Guiana Francesa, se não me engano, Guiana Francesa ou Suriname, eu não estou lembrado o nome do país, mas ele também era uma ideologia. Parecia, né, e no final foi um suicídio coletivo. Né? Inclusive, no YouTube tem isso daí, os repórteres da Rede Globo chegaram a cobrir isso daí, enfim. E é basicamente isso. E isso pode ser verificado na história. Isso é passível de verificação. Aí a pergunta, ideologia eu quero uma para viver? Não, porque ideologia é uma falsificação do Evangelho. A ideologia, nesse sentido, que é o sentido mais popular, é uma distorção do Evangelho. E eu espero que realmente esse programa sirva para chegar em pessoas que talvez não conheciam isso, porque muitas religiões usam o nome de Jesus Cristo, então a gente tem que ficar muito atento, né, quando fala de Jesus Cristo, eu amo Jesus Cristo, mas a palavra fala, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é relacionada à Bíblia, às Escrituras Sagradas. Né? Mesmo quando usam esse versículo fora de contexto, né, pastor? Sim. Eu queria saber, como é que a gente consegue saber, então, ou ver se a gente está sendo influenciado por alguma ideologia, né? Porque às vezes também acaba aparecendo um negócio, como você falou, né? Algo distante e tal. Por exemplo, eu não estava no regime nazista, não me mataram e tal. Mas e hoje? Como é que eu vejo pessoas deturpando o evangelho, coisas vãs, sutilezas, bem sutil, e acabo sendo influenciado por isso para todos os lados? Faça algumas perguntas que eu anotei aqui, eu vou repetir para você. Se eu quero saber, né? Se eu quero saber, se você quer saber, de repente, né, se eu estou sendo, né, enveredado por alguma ideologia ou algo parecido, primeiro lembre-se, antes das perguntas, o Josemar Bessa, né, que é um pastor congregacional carioca, muito bom de frases, ele diz o seguinte: mundanismo é o sistema de valores de qualquer época ou qualquer geração que faz o pecado parecer normal e a santidade parecer estranha. Então, quando que eu sei que eu estou sendo mundano? É quando eu estou acreditando que santidade é uma coisa estranha e, no caso, o pecado é uma coisa normal. Né? E o que isso tem a ver com ideologia? É que ideologia vai nos levar para as coisas desse mundo. Né? Então, faça as seguintes perguntas se você quer saber se você está sendo influenciado por alguma ideologia. Será que a minha forma de pensar ela tem mudado? Se tem mudado, é para que sentido? Mais para perto da Bíblia ou para longe da Bíblia? Se está perto da Bíblia, ok. Se está longe da Bíblia, que provavelmente tem um ismo me influenciando. Pode ser que eu não tenha nem consciência disso, nem saiba qual é o ismo, mas alguma coisa está me influenciando. Minhas ideias, elas têm origem na onde? Em mim mesmo? Claro, nunca em você mesmo, é em algum lugar. Né? É nos filmes que eu gosto, enfim. É na turma, é na faculdade, enfim. Sempre elas se originam de algum lugar. Da onde que as minhas ideias vêm? Eu estou lendo a Bíblia à luz da cultura, eu estou lendo a cultura à luz da Bíblia. Se eu leio a Bíblia à luz da cultura, a minha leitura da Bíblia está equivocada. Ela está certa quando eu leio a cultura à luz da Bíblia. E faço as seguintes perguntas também. O que deu origem às coisas? Se a resposta é Deus, você está no caminho. Se a resposta é qualquer outra coisa menos Deus, então uma ideologia tem te influenciado. O que é o homem? Né? O que acontece às pessoas quando morrem? Se elas vão ter que prestar contas da sua vida, você está naquilo que a Bíblia está ensinando. Né? Não, as pessoas simplesmente vão desaparecer. Qualquer outra resposta, eu estou buscando em uma outra fonte. Né? É possível conhecer as coisas de fato ou tudo é relativo, tudo é uma questão de opinião? A Bíblia responde isso. Então, essas são algumas perguntas que você pode fazer para notar se você está sendo mais influenciado por uma ideologia ou pela palavra de Deus. Esse é um exercício que todos nós temos que fazer, porque todos nós convivemos diariamente com isso daí. E tem a ver com o processo de santificação, né? Tem a ver com a caminhada diária cristã. Nós erramos, obviamente os cristãos erram e não erram pouco,
erram muito. Então, isso daqui a gente está falando mais com cristãos, claro, com quem não é cristão também, mas esse é um desafio para todos nós, todos nós. Nossa, é uma bênção. Pode falar. Pastor, eu queria dizer também, algo que também pode alertar, né? É quando a gente está buscando o mundo perfeito aqui na Terra, né? Exato. Alguma coisa. Então, ó, se todo mundo fosse assim, ó, se todo mundo fosse de tal jeito, ia dar tudo certo aqui. Não ia dar certo. Então, às vezes acaba... É um perigo muito grande para a gente, né? Achar que assim, largar a mão, então o mundo já é do maligno, eu não vou fazer nada, aí, ó, vocês que lutem. Mas ao mesmo tempo de pensar assim, não, começar a militar tanto, achando que a nossa salvação ia estar aqui, né? Exatamente. Normalmente as ideologias, elas têm esse comportamento de o mundo ideal, o céu, é aqui e agora. Toda ideologia tem uma antropologia, ela explica que é o homem. Toda ideologia tem uma soteriologia, ela vai explicar a salvação. E toda ideologia tem uma escatologia. Existe uma escatologia nazista, uma escatologia socialista, uma escatologia de todos os ismos que existem. E eles vão dizer para você, a sua vida só vai ser boa se você fizer isso, isso e isso. E no paraíso, existe o paraíso. Nessas ideologias. Paraíso comunista, claro que existe. É quando não existia igreja, quando não existia ilusão Deus, quando não existia família tradicional, quando não existia a grande reprodutora das mentiras que é a igreja, quando não existia a religião, que é o grande ópio do povo. E aí sim, todo mundo sendo igual, esse é o céu do comunista, né? Então, eles querem que a coisa aconteça aqui e agora. Só para não falar que eu estou sendo só de um lado, o capitalista exacerbado também, porque eu creio que existe o equilibrado, do outro lado não existe. O capitalista exacerbado é aquele que diz que é o aqui e agora, é o materialista. Ser bom é ser rico. Se isso é verdade, então Paulo estava complicado. Tem muitos caras aí que estão complicados. Então, existe, tanto de um lado quanto de outro, você pode, infelizmente, divinizar. Né? Quando você diviniza alguma coisa da criação, então você já está caminhando no contexto da ideologia. Fenomenal, fenomenal. Gente, o pastor Nilson, ele é pastor aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros e ele tem um curso gratuito que chama Sã Doutrina, que acontece todas as quartas-feiras e está lá no YouTube todas as aulas, desde a primeira. Eu ainda quero maratonar, falei esses dias, porque eu ouvi ele gravando outro dia. É um curso de muita informação bíblica, literalmente, igual o nome fala, é Sã Doutrina. E você pode aprender muito mais. Você que está gostando desse papo, lá tem muito mais. Eu super indico esse curso de quarta-feira à noite, né, pastor? Às 20 horas. Às 21. Eu quase confundi antes, porque ele apresenta direto ao ponto também na sexta, mas que também é muito bom. Mas eu super indico esse curso, o Sã Doutrina, para você fazer e maratonar lá no YouTube, que você vai ficar muito por dentro das escrituras, porque é muito... E é gratuito, gente. Esses cursos são caríssimos também, e lá está de graça, né, disponível. Pastor, quero já agradecer, porque foi fenomenal esse papo, é muito importante a gente falar sobre isso, e pedir para o senhor deixar uma mensagem para quem está assistindo, quem vai assistir futuramente, por favor, pastor. Tá bom. Eu queria, primeiro agradeço, o assunto é bastante extenso, tem lá a sua polêmica, obviamente que aqui a gente tratou só de maneira, né, bem por cima. O desafio para mim e para todos nós é que nós busquemos, né, aquilo que a palavra de Deus nos ensina e que busquemos interpretar a vida a partir das Escrituras, né? E esse é um desafio para todos, absolutamente todos. Queria só lembrar, Lídia e Pedro, de maneira bem rápida, algumas diferenças bem rápidas que existem entre ideologia e evangelho. A ideologia, ela desorienta, o evangelho orienta. A ideologia escraviza, o evangelho liberta. A ideologia confunde, o evangelho esclarece. A ideologia é mundana, o evangelho é celestial. A ideologia sempre, não existe exceção, toda ideologia enaltece a autonomia humana. O evangelho denuncia a loucura da autonomia humana e expõe a total dependência humana de Deus. E, por fim, a ideologia separa o que deveria estar unido e ela une o que deveria estar separado. Né? E o evangelho une o que deve estar sempre unido e separa o que deve ser separado. Isso aqui eu sei que está meio filosófico demais, né? Mas a ideologia faz isso. A ideologia une o que deve estar, ela separa o que deve estar unido. Ou seja, ela separa, ela é um agente que ajuda a separar
a comunhão que deve existir entre a criatura e Deus. E ela une o que deve ser separado. Ou seja, ela une a crença. Nós não devemos crer em nós mesmos, devemos crer em Deus. Mas a ideologia diz que você deve crer em você mesmo, ou em algo que o mundo criou. A ideologia é uma falsificação, é uma distorção e é uma deturpação do Evangelho. As minhas falhas acontecem quando eu acredito em mim mesmo e não em Deus. Então não preciso de uma ideologia, porque a ideologia distorce aquilo que é puro. Eu preciso do Evangelho. João já dizia lá em 1 João 5:21, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. E quando nós nos guardamos dos ídolos, automaticamente nós estamos nos guardando das ideologias. Uma ideologia que ficou bastante famosa no nosso tempo aqui, nessa época da pandemia, é a tal da ideologia cientificista. Achar que a ciência dá conta de tudo. Ciência é uma bênção. O protestante pode falar tranquilamente de ciência, porque a ciência moderna ela nasce como uma extensão do pensamento protestante. Então, você que é protestante, evangélico, católico, enfim, não tenha medo de produzir ciência, porque o cristão é aquele que pode fazer ciência com o melhor dos propósitos, porque ele crê no Deus que criou a realidade que ele vai estudar, seja biologia, o jornalismo, seja lá o que for. Então, cuidado com a ideologia cientificista. Muitos vão me acusar de ser um obscurantista, e não tem nada a ver com isso. A denúncia aqui não é em relação à ciência, é em relação ao cientificismo, que é achar que a ciência dá conta de absolutamente tudo, e essa pandemia deixa bem claro que não. Que é absolutamente que não. E eu quero só terminar com um texto que diz, quando Jesus Cristo faz o resumo, lá no Novo Testamento, quando ele resume os 10 mandamentos e diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. E quando nós, pela graça de Deus, mesmo que imperfeitamente, buscamos fazer isso, nós estamos já nos precavendo de cair nos erros das ideologias. Obrigado aí pelo espaço, que Deus nos abençoe. Amém, pastor. Obrigada. Muito bom, gente. Estou aqui revendo essa entrevista maravilhosa e estou até comentando com algumas pessoas aqui no chat que a importância da gente rever isso e estar ligados, nessa questão da ideologias. Que muitas vezes a gente vai sendo levado, que nem aquele versículo que eu li no começo, a gente vai sendo levados por ventos de doutrinas e quando vê, está acreditando em falsas ideologias, que não são a verdade do Senhor, a verdade que a Bíblia nos traz. Quero quero comentar aqui que a Maria Roquelina, ela é professora e disse que tem que estar atenta a tudo isso, é verdade. Ela falou que tem livros no armário que, ao examiná-los, tirei de cena. Sou pedagoga. Olha, parabéns pela atitude. A Alexandra também falou. Os cursos de humanas para levar pensamentos muitas vezes errados da verdade cristã. É exatamente isso. Também a Jaqueline falou que está se formando em serviço social e eles dependem muito, defendem completamente marxismo, e para mim, que tem uma visão cristã, é bem difícil compreender essa linha de estudo deles e separar, não prejudicando o profissional. Aí é muita oração, Jaqueline, para conseguir lidar, pedir a Deus sabedoria para lidar com isso, para não deixar atrapalhar o profissional e ainda ser luz e sal, no meio aí, um desafio muito grande. A Estela Mares falou: bom dia, Lídia, muito bom ouvir esse tema e para a gente ficar ainda mais inculcados com as nossas mentes, Um grande abraço a todos, obrigada, Estela Mares, para você também. E o Rogério também, a Josiane, muito bom ter vocês aqui, foi boa essa entrevista, foi muito boa. E agora a gente vai para a dica do dia em relação à ideologia com Letícia Minervino. Bom dia. Bom dia, Eli. De novo aqui. Pessoal, não enjoem da minha cara. Não, jamais, amiga. Não tem como. Pois é. Vamos lá. Boa ideia de hoje. Sobre ideologia. Sobre ideologia. Confesso que na hora que eu vi o tema, eu fiquei, gente, como que eu vou ter uma boa ideia sobre esse assunto? Mas Pastor Nilson ajuda a gente sempre, Pastor Nilson aí já deu essa entrevista maravilhosa. E aí, boa ideia de hoje para você. Como que a gente começa a pensar biblicamente e elimina essas ideologias do nosso coração, porque é fácil de entrar. A gente percebeu aí
como que é fácil a gente ser influenciado por essas ideologias. Como que eu faço para fugir delas? Escrituras, né? O pastor Nilson já deu a letra aí. E aí, a boa ideia de hoje tem a ver com um catecismo maior. Você vai lá na internet, coloca aí catecismo maior IPB, que vai aparecer várias perguntas em relação às escrituras, em relação à cosmovisão. Vai te ajudar a fortalecer a sua cosmovisão bíblica. E aí você estuda essas respostas, tem todas as referências bíblicas para você responder essas perguntas. Então, eu separei 3 perguntas aqui, as 3 primeiras do catecismo, para você já pensar. Qual é o fim supremo e principal do homem? Já pensou sobre isso? Isso vai te ajudar a fortalecer a sua cosmovisão. De onde se infere que há um Deus? Como que você sabe que existe um Deus? Que é a palavra de Deus? São as 3 primeiras perguntas do catecismo, lá tem a resposta, lá tem as referências bíblicas para você responder biblicamente cada uma delas. E tem mais de 50 lá, você vai poder fazer o ano inteiro esse catecismo que vai ser muito edificante. Olha aí, que demais, sempre muito bom, né? A Josiane falou aqui, gosto muito da boa ideia, que demais. Eu também gosto demais desse quadro, agora ao vivo, né? E sempre trazendo alguma coisa, né? E é bom, né, Letícia, que a gente faz esse roteiro e começa a fazer a gente pensando, né? É pra vida, né? E aí vocês falam que gostam também, aí completa, aí nosso trabalho faz sentido, aí é muito bom, né? Aí eu saio daqui saltitante. Louvado seja Deus por isso. Amém. Lê, muito bom, obrigado pela boa ideia, e excelente ideia sobre ideologia, é difícil, né? Mas arrasou, glória a Deus por isso. Glória a Deus. Obrigada. Amanhã eu tô aqui, se Deus quiser. Amém, amém, muito bom, muito bom. É isso aí, gente, que bom que vocês estão gostando. E agora a gente vai, Mateus, a gente vai agora para a dica do livro de hoje. Mateus, não quer que você vá embora, amiga? Agora sim, agora sim. Para mim, fica aqui, amiga, do meu lado. Olha só, a dica de livro de hoje é Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Vai aparecer aí na sua tela, boa ideia já foi embora, mas vai aparecer a dica do livro de hoje, isso aí está aparecendo aí. Em um dos períodos mais terríveis da humanidade, na Segunda Guerra Mundial, C.S. Lewis ele foi convidado para fazer uma série de reportagens, de matérias, na rádio, com o intuito de explicar a fé cristã de forma simples e clara. Olha que interessante. É aí que vem esse livro, Cristianismo Puro e Simples. E Lewis, ele apresenta os principais elementos da cosmovisão cristã, gradativamente conduzindo o leitor a temas mais profundos e complexos, provocando reflexão e debate, né? Nesse livro, nessa edição especial com tradução e uma das maiores, né, especialistas em Lewis do Brasil, você vai encontrar as palavras que encorajam e fortalecem milhares de ouvintes em tempos de guerra. Olha só que interessante, as mensagens que Lewis escreveu no tempo triste, né? No tempo catastrófico, nos períodos mais sombrios da história, que foi da Segunda Guerra Mundial. E ele falou, então, né, trazendo essas mensagens na rádio sobre a esperança da fé cristã, né? E ainda essas mensagens reverberam por aí 70 anos depois, olha só que interessante. Então, dica de livro de hoje, Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Olha só, tem mais, gente, está chegando, já acabou, mas a gente tem que dar parabéns ainda para quem está de aniversário hoje. Vamos ver quem está de aniversário hoje. Parabéns para o Felipe Grotti Wilkin Júnior e a Marielle Santini Bailão e o Pedro Vieira Fernandes, mais conhecido como Pedrones. Feliz aniversário, gente. Que Deus abençoe seu dia. E você que está em casa, está de aniversário também, receba o nosso carinho, nosso abraço, né? Nossos desejos de que Deus abençoe seu ano, seu dia. Comemore, glorifique ao Senhor, agradeça a Ele por mais esse ano. É isso aí, gente. Ficamos por aqui, uma manhã incrível no Manhã PP falando sobre ideologia, sua companhia, obrigada. Amanhã estaremos de volta aqui com mais um tema interessantíssimo. Lembrando que em janeiro a gente vai reprisar entrevistas assim com temas que foram muito legais. Queria reprisar todos, gente, porque todos os programas foram muito bons, mas a gente teve que selecionar alguns e selecionamos em janeiro. A gente está reprisando esse.